Mais uma batalha épica de Overlord pra gente chegou, cara. Finalmente a gente tá falando de uma batalha que realmente aconteceu de uma forma estrondosa. Tipo, a mais difícil de todos os tempos pro Ainz. Só que essa foi uma história nova. Foi uma história que aconteceu no volume bônus de Overlord. O Ainz lutou contra o maior dos maiores dragões da história, que supera até mesmo o Tsindorcus Vasion, o Platinum Dragon Lord. Com certeza você tá curioso pra saber como aconteceu isso, não é verdade? Então vem comigo que a gente vai ver tudo isso agora. Bora, seus otakus, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, o Ainz é completamente insano. Isso não é novidade pra ninguém. Mas esse dragão aí, cara, é completa novidade. Principalmente pra galera que acompanha somente o anime. Você agora com certeza deve estar aí se perguntando, pensando, caraca, que troço louco, mano. Pois é, eu concordo com você, é muito louco. Só que sabe de uma coisa que é mais louca do que isso? É mais louco ainda a gente pensar que você entrou no vídeo, tá assistindo e ainda não é inscrito no canal. Que isso, cara? Não perde tempo, se inscreve aí, cara. Manda essa inscrição braba e bora que bora. Principalmente você que gosta de Overlord, hein? Pode contar que eu vou trazer muita coisa maneira. Desde já você vai poder acompanhar muita gente aqui no canal e eu agradeço muito por isso, por todo mundo que já acompanha e você que tá começando a acompanhar agora também. Obrigado demais, galera. Vocês são brabos. Vamos que vamos. Em uma linha de tempo alternativa definida 200 anos antes dos eventos da light novel principal, da história principal, o Elder Coffin Dragon Lord, também conhecido como Curi-Ellen, nome um pouquinho mais curto, que é o que a gente vai usar frequentemente aqui, se transformou em um morto-vivo, como parte da sua preparação para poder ganhar mais poder e aí fazê-lo absorver almas completas de várias nações ao redor da sua localização. Tudo isso fez com que ele transformasse todos os seres vivos em mortos-vivos sem mente, e ao mesmo tempo em que a nação de Inveria, tinha um jovem também, Keno, inadvertidamente descendente do seu talento. Copiou o feitiço de mudança racial que o Curi-Ellen fez e também, simplesmente como resultado, transformou todos os cidadãos da sua nação em mortos-vivos. O Ainz, em um esforço para poder identificar o que aconteceu, a fonte dessa calamidade inteira, rastreou o ponto central do fenômeno de convergência desses mortos-vivos e levou isso diretamente para o Monte Quitenias. Indo até lá, ele encontrou uma fonte que acabou por ser já mencionada como o Dragon Lord, cara. Isso acabou resultando no Ainz ter que se preparar para enfrentar outro Dragon Lord, a fim de vingar o sofrimento de todos os seus amigos. Só que mal sabia ele que esse seria o desafio mais difícil de todos os tempos. Temos o primeiro round se iniciando. A fim de preparar o tipo de oponente contra o qual o Ainz iria lutar, obviamente que ele tomou todas as precauções que ele precisava. Aliás, todas não, digamos algumas. Ele avaliou adequadamente cada habilidade do oponente, bem como também se certificou de não mostrar todas as suas cartas na mangas, ainda assim para atrair o oponente por uma falsa esperança, uma sensação de segurança contra o Ainz. De fato, ele se mostrou ser mais fraco do que ele realmente era. Boa estratégia para início, mas ele já sabia que o Curi-Ellen estava mais ou menos no nível 95. Como membro de uma raça dos dragões e com uma classe de trabalho poderosas, ainda assim ele realmente era mais poderoso do que os seus nível 95 simplesmente implicavam pra gente. Graças aos ajustes de dano baseado em nível, as suas chances de vitórias eram menores, ou seja, o Ainz ainda tinha muitas chances de ganhar. Ele ainda assim era um praticante de uso de magia selvagem, cara, que é a magia que normalmente é usada pelos dragões. Dito isso, o Ainz descobriu que não poderia usar a alma dos vivos, ao contrário dos outros Dragon Lords verdadeiros. Normalmente, um Dragon Lord morto-vivo como ele, não deveria ser capaz de usar essa magia selvagem. Mas o Curi-Ellen era diferente. Ele conseguiu desenvolver a sua própria magia selvagem que contorna todos esses contratempos. O tipo de magia selvagem que o Curi-Ellen pode usar foi considerado a mais cruel de todos os feitiços que os Dragon Lords podiam lançar, cara. Pra você ter uma noção, essa magia selvagem permitia que ele simplesmente sugasse todas as almas ao seu redor em uma área circundante, usando elas para compensar as suas falhas e a sua transformação em morto-vivo. Assim, ele seria capaz de adquirir mais habilidades e utilizar e lançar várias magias selvagens diferentes. Quando isso acontece, é como se ele estivesse lançando feitiços de magia selvagem para uma barra de MP que não pode ser restaurada por mera mana, mas sim com almas. Ele usa as outras almas para restaurar a sua barra de MP. Resumindo, toda vez que ele lança uma magia, ele usa um número exato do mesmo tipo de almas. O mesmo número é consumido no feitiço. Então, cara, ela pode simplesmente não poder ser trazida de volta. Portanto, ele deve se esforçar para buscar mais almas toda vez que tenta lançar o feitiço de magia selvagem.
as mesmas almas não podem ser repetidas. Só que o grande lance aqui é que o Ainz achava que o Dragon Lord acabaria se tornando um dragão zumbi sem inteligência nenhuma, um ser irracional, e se ele consumisse todas essas almas ele ficaria pior ainda. Isso porque normalmente um Dragon Lord verdadeiro, que poderia utilizar magia selvagem, não pode ter acesso livre ao lançamento de magia de nível e seus feitiços de nível. Seja como for, se ele sair com a sua forma Dragon Lord, o Curielin poderia usar o poder do Tia Magic de classe Necromancer, que é justamente o que mexe com os mortos-vivos, ainda mais que ele tem níveis muito altos em relação a isso. Muito menos a própria posição como Elder Coffin Dragon Lord, o Curielin foi capaz de encontrar uma maneira de contornar todas as restrições do sistema de Wild Magic. Ele utilizou essa brecha para poder se fortalecer, não só pelo poder de lançar feitiços de nível, mas ele também pode modificar esses feitiços até certo ponto, através do uso de vários aprimoramentos metamágicos como o Triplet Magic, mano, e é algo surrealmente roubado. Mas então, enquanto marchava em direção à montanha, o Ainz seguiu uma trilha de ossos até chegar na fonte, que era uma enorme pilha de mortos-vivos com uma bola gigante em cima, que basicamente dessa bola era onde estava o Curielin Los Malvar, que se protegia de ser danificado por uma série de feitiços de ataques inimigos, seja ele magicamente ou então usando armas de forma física, sacou? A armadura era como se fosse moldada por uma enorme coleção de mais de 1.200.000 zumbis, que são utilizados para poder ocultar o verdadeiro corpo do Curielin, que era gigantesco, tá ligado? Eles não mostravam o corpo de monstro abertamente durante o combate. Ele também atuava como uma ramificação para outros muitos tipos diferentes de zumbis que poderiam cobrir o Curielin, e aqueles que estavam contidos dentro dele poderiam ser usados ainda para poder lançar ataques contra o seu inimigo. Mas não apenas isso, poderia também prender à força os inimigos antes de puxá-los para dentro da armadura. E por causa desse grande número de zumbis que tinha lá dentro, fazia com que eles simultaneamente iam engolindo o cara. Quando os inimigos fossem absorvidos, eles seriam facilmente impulsionados ali e varridos pelos zumbis ao redor, como se fosse uma corrente submarina que tá te puxando para baixo do oceano, sacou? Ali ele tá te puxando para o meio de uma porrada de zumbi. Então, cara, é praticamente inevitável de você não sobreviver àquilo. Depois do Ainz ter a grande ideia de iniciar algumas provocações, né, que eu achei uma grandíssima ideia, no seu oponente, ele finalmente fez um movimento e revelou em toda a sua glória, meu parceiro. Aí o Curielin veio com tudo. Ele agora estava enfrentando um adversário que poderia vencê-lo, e o Ainz sabia muito bem disso. Fez com que o Ainz de cara tomasse as medidas apropriadas contra ele. O Dragon Lord não se preocupou em dar atenção, até que foi constantemente provocado e falado mal várias vezes para poder deixar ele muito aborrecido, né? Depois de algumas provocações, o Dragon Lord decidiu saciar os mortos-vivos e brincar com eles um pouco. Então ele usou o Ainz como uma forma de testar os seus poderes que havia adquirido. Em troca de golpes, o Ainz meio que foi encurralado pelos zumbis do Curielin que estavam sendo controlados. Como o Dragon Lord estava disposto a acabar com ele para sempre, não queria literalmente ver mais a existência do Ainz, ele estava usando tudo de si. Aliás, tudo mais ou menos. E chegando perto dessa vontade de se concretizar, dele conseguir derrotar o Ainz, foi no momento que o Ainz usou o Cristal de Vedação para poder escapar das garras do Curielin pela primeira vez, gente. Eu digo para vocês que essa é a primeira vez, literalmente, que eu vejo o Ainz fugir de uma batalha. Ele recuou, porque ele não tinha como vencer o Curielin naquele momento, ele estava quase sendo derrotado. Mas não acabou por aí não, cara. Tudo fazia parte de um plano maior que veio a acontecer na segunda rodada desse combate. Vai ter segundo round. Uma vez que o Ainz entendeu o que ele estava enfrentando ali, o tipo de inimigo que o Curielin era, ele voltou para o campo de batalha e desafiou o Dragon Lord para uma segunda rodada. No entanto, dessa vez, ele trouxe junto a arma da guilda equipada junto com ele. E também veio com um equipamento totalmente aprimorado, justamente para lidar eficazmente contra o dragão. Enquanto o Dragon Lord foi pego de surpresa pela mudança de atitude do equipamento, o Curielin criou um feitiço de magia selvagem também conhecido como a Muralha de Separação de Mundos, para poder garantir que o Ainz não tivesse mais a rota de fuga para poder sair dali. Ou seja, agora era questão de vida ou morte. Ou o Ainz derrotava ou o Ainz perdia, e o mesmo servia para o dragão. Quando o Ainz usou a sua habilidade final, no início logo, né, que era o objetivo de toda a vida e a morte, ele forçou todos os zumbis que estavam sendo controlados a simplesmente se transformarem num escudo de carne e morrer imediatamente. Ao mesmo tempo, ele conseguiu invocar vários mortos-vivos para poder cercar o Curielin e também prender ele nesse momento. Isso, por sua vez, deixou o dragão completamente exposto ao combo perfeito que foi iniciado pelo Ainz, usando o Staff Ainzou Gon. Também é a primeira vez que ele usa significativamente o próprio staff da guilda. Ele nunca usou esse staff diretão assim, né? Um staff verdadeiro.
Como resultado, o Dragon Lord recebeu um bombardeio mágico de ataques e muitos feitiços poderosos de invocações elementais de alto nível, forçando inclusive a ele revelar o seu trunfo, que ele manteve escondido até esse momento. Lembra pra vocês que eu falei que o Curielin não tinha liberado toda a energia, né? Eu falei que ele liberou, mas mais ou menos. Pois é, o trunfo dele veio agora. Ele usou esse trunfo pra limpar tudo o que estava à vista dele. E um único ser que ficou ileso foi o Ainz devido à proteção de um item mundial que ele estava equipado. O resto foi desintegrado completamente. Perplexo com isso, eles continuaram a trocar golpes, até que foi revelado os ajudantes do Ainz, que ele também trouxe, que foram os membros do Corps of the Abyss, para poder lutar sem que o Dragon Lord percebesse. Pego de surpresa pela explosão de vários feitiços desses Liches aí, mortos-vivos também, acabou enfurecendo ainda mais o dragão, a ponto de que ele lançou o trunfo dele mais uma vez e novamente eliminou tudo, exceto o Ainz, que estava com o item mais uma vez. Ainda permanecia ileso com esse trunfo. Com a magia selvagem e a saúde do Senhor Dragão continuamente descendo, se esgotando, ele chegando no final da vida, então Curielin foi forçado a fazer o que ele não queria fazer, que era justamente forçar o Ainz a sair do seu caminho e lançar feitiços de magia de nível, que não era mais a magia selvagem. Ele inicialmente não tinha a intenção de confiar naquele poder que ele odiava até que a sua vida estivesse em perigo. Só que agora era o caso. Ele estava em perigo pleno. Então ele usa esse poder para atuar como sua última linha de defesa, defendendo e atacando o Overlord a todo momento. No entanto, já era tarde demais, galera. O Dragon Lord não teria um retorno a partir disso. Devido a ele ter tomado um golpe final do Ainz que finalmente reduziu a sua saúde a zero, o Curielin se desintegrou em cinzas. Ele simplesmente se tornou poeira voando. Antes que o Dragon Lord encontrasse a sua morte inevitável, as últimas palavras do Curielin ainda foram lançadas diretamente no Ainz. Foram palavras de desdém, amaldiçoando ele, o próprio ser que levou à sua queda. As consequências disso tudo ainda assim foram desastrosas. Depois que o Dragon Lord foi derrotado, tanto Ainz quanto Keno voltaram para ver se todos os cidadãos que tinham sido mortos haviam ressuscitado, né? Se tudo isso, toda a derrota do dragão teria feito com que todo o feitiço tivesse voltado. Só que infelizmente esse não foi o caso. Eles ainda se surpreenderam, mas o Ainz prometeu que simplesmente faria de tudo para alcançar e trazer todo mundo de volta. Embora o Keno até tenha agradecido por isso, no futuro as coisas foram se ajeitando. O Ainz, os dois na verdade, começaram a aceitar o fato de que isso provavelmente nunca iria acontecer. E mesmo que o Ainz estivesse incomodado a todo momento com essa linha de pensamento, ele acabou se confortando em saber pelo menos que a entidade responsável por toda essa bagunça tinha sido destruída. Agora começou a aceitar, sabendo que a nação estava pelo menos vingada, né? Ele tinha literalmente derrotado o monstro que causou todos aqueles destroços, mas logicamente que ele não ia recuperar todo o dano causado, não tem como. Até porque foi mais de uma nação que foi destruída pelo Curielin. Mas galera, isso foi apenas uma história da linha do tempo alternativa. Enquanto o Curielin foi morto lá, nessa linha do tempo, atualmente não se sabe se ele tá morto ou se ele tá vivo na linha do tempo atual da história, né? Que a gente tá acostumado a assistir no anime, na novel principal. Mas ainda assim, foi a batalha mais difícil até o momento. Agora me conta aí vocês, cara, o que vocês teriam feito no lugar do Ainz? Teriam recuado estrategicamente para voltar para a batalha ou simplesmente lutaria até não conseguir mais? Com o risco, inclusive, de ser derrotado. Me conta aí nos comentários que eu quero saber qual a estratégia que vocês bolariam para derrotar o Curielin. Galera, obrigado demais, você que é fã de Overlord Sinistro. Seu like agora é muito bem-vindo aqui para ajudar a gente, hein, cara. Eu sei que tu vai fortalecer, que tu sempre ajuda. E para você que não é inscrito, se inscreve, cara. É simples, apertou aqui do lado, se inscreveu e ativou o sininho. Ou então aqui embaixo no vermelhinho também. Se inscreve no canal, é rapidinho, não te custa nada. E você ainda vai ter o seu próprio benefício, que vai ser sempre ficar informado sobre o nosso Caveirão, rapaz. Principalmente sobre o Caveirão e sobre outros animes também, que a gente está sempre trazendo aqui. Muito obrigado por isso. Se você gosta de histórias, tenho certeza que vai ter muito mais pra você. Valeu demais, um grande abraço, um beijão e até a próxima. Fui!